Bom dia, segunda-feira, aquele abraço no Tomazão TV para você, uma ótima semana, que seja abençoada de ótimas energias. E a gente já não vai poder demorar muito não, porque fala do Repá de ontem, porque no meio de semana já tem Copa Verde, tem Copa do Brasil e não tem tempo de preparação, mas valeu pelo jogo, pela festa do torcedor, a festa dos mosaicos, né? A torcida de parabéns, mais uma vez provamos para o Brasil que pode se fazer jogo com torcida dupla assim, principalmente em clássico. Remo e Paysandu deram um show. Faltou futebol, poderia ter sido melhor. Primeiro tempo muito arrastado, o Paysandu mais encorpado, mais organizado, conseguindo chegar mais próximo, sem, eu diria, incomodar muito o Marcelo Rangel, o que não aconteceu no segundo tempo. Até porque o Remo melhorou quando fez as modificações, mas o Paysandu, né, teve mais oportunidade, chegou mais ao gol do Marcelo Rangel. Não é à toa que o Marcelo Rangel foi citado como um dos principais nomes do jogo. 1-1 foi justo? Para mim foi, porque houve equilíbrio nos dois tempos distintos. O Paysandu mais organizado no primeiro tempo e o Remo mais, eu diria, mais... eu diria, não é nem organizado, mais inspirado, que faltou no restante do jogo. Porque tem valores, tem jogadores tecnicamente que no primeiro tempo estavam muito abaixo daquilo que podem produzir. Então, fez um gol de pênalti, né? Acho até que se o Paysandu faz 1-0, o Remo talvez não tivesse força para empatar o jogo. A minha leitura que não teve o Rodrigo Santana e leitura que teve o Luizinho Lopes. A gente vai já ouvir os treinadores a respeito do jogo. Só lembrando que na rodada do Parazão, que começou no sábado, tivemos o empate do Águia com o Independente. Ontem o Castanhal 3-1 contra a equipe do Cametá. Aliás, deixei separado aqui nessa gravação feita por um torcedor do Castanhal. Olha esse golaço do Ronald. Gol olímpico. Gol que empatou o jogo. O Castanhal estava perdendo de 1-0. Olha esse golaço olímpico. Para mim, já é gol chapa 13 na premiação do troféu Camisa 13 em 2025. Tá aí. Foi 3-1, 2 gols do Paulo Rangel e esse gol olímpico aí do Ronald. Capitão Poço e Bragantino 1-1. Cametá perdeu para o Santa Rosa 1-0 e o Remo empatou com o Paysandu 1-1 no Mangueirão. Amanhã de manhã a rodada fecha com São Francisco e Tuna jogando lá no CT do Castanhal. Rapidinho para você, classificação, os 8 primeiros classificados. Remo 17, Paysandu segundo com 14, Bragantino com 14 também o terceiro, Castanhal o quarto com 13, quinto, o Águia com 11, sexto, Capitão Poço com 10, sétimo, a Tuna com 7 e oitavo, o Santa Rosa com 7. Se a Tuna vencer o jogo do São Francisco, que é provável que aconteça, ele vai para sexto e joga o Capitão para a sétima colocação, porque o Castanhal, o Águia tem 11 pontos e a Tuna pode chegar apenas a 10 pontos. Rodrigo Santana, primeiro clássico, faz uma avaliação muito correta. O time dele deixou a desejar, ficou devendo e poderia ter sido muito mais eficaz num clássico contra o Paysandu, que estava vencendo até o final e acabou tomando o gol no finalzinho. Essa a palavra do Rodrigo Santana. Meu primeiro clássico aqui, a energia é muito boa no estádio. Acho que houve muita transpiração entre ambas as equipes. Faltou um pouquinho de inspiração, principalmente para terminar as jogadas ali. Tivemos um primeiro tempo onde a gente poderia ter entrado um pouquinho mais atento no jogo. O Paysandu tinha um certo volume, mas com bastante dificuldade de entrar em nosso campo, na nossa área, né, mais apostando nos cruzamentos. O Rangel pouco foi utilizado no primeiro tempo. A nossa equipe, às vezes, que conseguiu chegar à meta adversária, né, que foram menos possibilidades, porque nos momentos onde eles erravam no meio campo, a gente, em vez de explorar e buscar o jogo vertical, a gente optava mais por circular, ter paciência com a bola, jogar para trás. Foi diferente no segundo tempo.
né? No momento que eles erraram, a gente jogou para frente e até causou o próprio impedimento. Mas... Técnico Rodrigo Santana fazendo a leitura do jogo de um time que ele acabou escalando, utilizando o Alan Rodrigues como titular, um lateral que foi contratado do Paraguai, mas sem ritmo de jogo, completamente, eu diria, sem sintonia e talvez até sentindo a pressão do jogo. E quando o Sábio foi para a lateral no segundo tempo, com a entrada do Adailton, o time do Remo conseguiu ser mais o Remo que a gente está acostumado a ver. Mas o ataque, principalmente, ficou devendo muito. Não entendi a entrada do Pedro Rocha, com o Maxwell, um dos artilheiros do time, no banco, nem ter sido utilizado. O Adailton, sim, hoje é artilheiro ao lado do Nicolas e também do Peu. São 4 gols, os 3 dividindo a artilharia. Muito pouco gol, né? 4 gols, os artilheiros do Campeonato Paraense. E o Luizinho Lopes, terceiro jogo no comando da equipe do Paysandu e conseguiu fazer uma leitura diferente, conseguiu fazer o Paysandu produzir mais, embora não tenha sido propositivo, né? Mas faltou finalização. A criação ainda deixou a desejar, mas é um Paysandu que a gente nota ser bem diferente do Paysandu que vinha atuando no campeonato e até na Copa Verde. Luizinho Lopes falando da atuação do Paysandu no Repar deste domingo. O que mais me alegrou no dia de hoje foi justamente esse equilíbrio durante a partida, né? Nós tivemos assim grande parte do tempo da partida consistente. A equipe ela já começou a passar uma postura que nós queremos. Exemplo, quando nós tomamos o gol, né, uma equipe menos consistente ia começar a alongar, rifar a bola de qualquer jeito, buscar a área. Não, nós colocamos a bola no chão e continuamos jogando como nós iniciamos. Então, assim, tem muita coisa boa para tirar dessa partida. Claro que a gente não pode estar se contentando com o empate, temos que buscar sempre a vitória, né, mas para o início do trabalho, assim, acredito também que se nós não tivéssemos empatado, nós não merecíamos ter perdido, mas eu entendo que futebol não é esporte de merecimento, né? A bola tem que bater na rede para vencer a partida. Mas nós tivemos muitos bons momentos na partida, né? Tomamos um gol de pênalti, mas a equipe esteve bem estruturada, bem organizada, com e sem a bola. Eu acho que nós tivemos uma postura de protagonista na partida, apesar de não ter vencido. Não à toa nós tivemos quase que 65% de posse de bola, nós finalizamos mais, apesar de não ter feito mais gols, mas como você bem frisou, nós criamos para vencer a partida, não fomos eficazes. É isso, Luiz, nem tem muito tempo, porque o Paysandu já se representa nessa segunda-feira apenas para regenerativo, porque assim como o Remo, né? O Remo já viaja hoje à noite para Roraima, vai jogar contra a equipe do Gás pela Copa do Brasil. Olha o tamanho do peso, né? Há esse desconforto do empate, mas também não é a terra arrasada, né? Pelo contrário, empatou com o Paysandu, um resultado absolutamente normal. O problema foi a forma de como sofreu o empate no último minuto do jogo, falta de atenção, falta de experiência, maturidade, malandragem. E aí o Paysandu se aproveitou e joga quarta-feira contra o Manaus pela Copa Verde, também fazendo uma viagem, aliás, delegação dividida, né? Vai uma parte nessa terça-feira e o Paysandu viaja na madrugada para terça-feira, já está lá no hotel concentrado para o jogo da quarta-feira. Teremos Remo e Paysandu na quarta, Copa do Brasil e Copa Verde, e a Tuna no Mangueirão contra o Águia às 7h30 da noite contra o Águia contra o Fluminense, perdão. O Águia contra o Fluminense pela Copa do Brasil. A Tuna também está classificada para a segunda fase, vai pegar o CSA, mas nesta quarta, no Mangueirão, Águia e Fluminense às 19h30. Lembrando que se houver empate nos 3 jogos, se houver empate, decisão nos pênaltis. Se a gente falou da torcida, da festa do torcedor, do que chamou a atenção até de próprios jogadores que não estavam acostumados a clássico com 2 torcidas, o governador Helder Barbalho fez questão de falar sobre isso, até porque o Pará hoje ele passa a ser até um exemplo, que é o único estado que tem um clássico jogado com 2 torcidas presentes no estádio de futebol, que é o nosso Mangueirão. Governador, com a palavra aqui no Tomazão TV. Em tempos de torcida única no estádio, por posturas que inviabilizam
que a confraternização entre pessoas diferentes acabem por impedir. Acho que nós somos um bom exemplo de demonstração de que é possível que o estádio esteja com as duas torcidas, cada um respeitando as suas paixões, podendo, fora do estádio, também se respeitarem. E isto tudo deve ser valorizado. É o único clássico do Brasil em grande escala em que duas torcidas estão no mesmo ambiente. Aí o governador Helder Barbalho, com certeza, aliás, liberou um patrocínio do Bampará para o Gavião KKTG. É o primeiro time indígena profissional do futebol brasileiro com patrocínio oficial agora do Bampará, o Gavião KKTG, que a gente sabe já disputou a primeira divisão do Campeonato Paraense e vai se preparar aí para jogar a B2, a B3, para tentar voltar aí à elite do futebol, com certeza agora patrocinado, muito melhor estruturado. Galera, vamos esperar a semana, hein? Todos os jogos no domingo, 3h30 da tarde, na última rodada do Campeonato Paraense. Então, vamos aguardar e a gente vai ter a semana toda para poder falar sobre isso. Primeiro, as Copas, né, do Brasil e Verde, e depois a última rodada do Parazão no domingo gordo, 3h30 da tarde, todos os jogos ao mesmo tempo, simultaneamente às 15h30. Valeu, deixa o like aí, dá aquela força no Tomazão TV, tamo junto, ótima semana.